Qual é o tamanho do seu sonho? Aonde você quer chegar? Será que você abrindo um pequeno comércio, uma lojinha, você pode crescer? Será que dando um passo de cada vez, o céu é o limite? Os seus sonhos são o limite? Existia uma família, ou melhor, existe uma família que conseguiu vencer e transpor barreiras, criando de um pequeno negócio um grande conglomerado. Sempre é assim. E com você, vai ser assim? Se você está gostando, desse tipo de conteúdo, repasse esse conteúdo para outras pessoas. Passa o link, assina aí, dá o seu joinha, o seu dislike, faz a sua pergunta, para a gente saber se você está gostando ou não. Mas voltando a essa história, um português, ele foi morar em São Paulo e por 19 anos, sabe o que ele fez? Ele juntou o seu rico dinheirinho para quê? Para concretizar um sonho. E é isso que eu venho vendo em muitos de vocês hoje. Vocês hoje estão com um sonho. E muitos estão iniciando seu sonho. E o que ele fez depois de 19 anos trabalhando, então, em um local para poder, trabalhando no comércio, para poder juntar o seu rico dinheirinho? Ele abriu o seu sonho. Ele abriu uma doceria. E essa doceria, ela foi cada vez se desenvolvendo mais. Para vocês terem ideia, essa doceria, em apenas, deixa eu contar aqui, em apenas 4 anos de trabalho intenso, duro, ninguém consegue realizar os seus sonhos sem força de vontade, sem aplicar o próximo passo. Não adianta você obter conhecimento e não colocar no seu negócio. Em 4 anos de muito trabalho, ele conseguiu abrir mais 2 filiais. E aí, 8 anos depois, 2002, 6 anos depois, olha que interessante, foi aberto o primeiro supermercado dessa rede. Então, se a gente for verificar, demorou um pouquinho para que todo esse crescimento acontecesse, mas aconteceu. E foi inaugurado o primeiro supermercado dessa rede. Era uma doceria, foi aberta mais 2 filiais, depois, um tempo depois, um outro supermercado, exatamente na frente, daquela doceria que foi a primeira, a raiz, o início de tudo. E com isso, o que aconteceu? No início dessa primeira inauguração, foi em pouco tempo depois, podemos dizer assim, praticamente 10 anos, 9 anos depois, essa mesma rede já era composta por 64 lojas. Olha que interessante. Ou seja, esse crescimento foi devido a quê? A vários passos que são dados em direção ao seu objetivo. Essa história é do grupo Pão de Açúcar. O seu Valentim, que era um português, Valentim dos Santos, ele tinha essa ideia na sua mente. Mas o seu objetivo era crescer, era cada vez ficar maior. E ele conseguiu fazer isso com muito esforço. Então, isso mostra que o tamanho do nosso negócio é qual? É quando nós nos empenhamos em dar o próximo passo. E o próximo passo dele era cada vez mais crescer o seu supermercado. Só para vocês terem ideia, na década de 1970,
ele abriu a primeira geração de hipermercados lá em São Paulo, que era a loja Jumbos, né? Ele fez isso lá na região de Santo André, na região do ABC, né? Paulista. E aí sabe o que aconteceu? Ele começou a abrir isso em 1970. E aí a gente, para encurtar um pouquinho essa história, né? O filho dele, em 1990, ele passou a assumir a presidência, que é o tão conhecido, né? O tão capaz Abílio Diniz. E ele, quando ele assumiu essa presidência, lá no ano de 1990, ele passou a ocupar o conselho. E aí, já em 1993, né, o que aconteceu? Abílio Diniz ele se tornou o acionista majoritário desse grupo, ou seja, aquele sonho que era do seu pai passou para ele. Os outros irmãos não queriam trabalhar, não queriam dar do seu sangue. E já nessa época, em 1993, existia uma grande dívida no Grupo Pão de Açúcar. Mas já em 1995, essa empresa, né, Abílio Diniz, ele acabou afastando os irmãos dele nessa época, de 1993. E já em 1995, ele fez a primeira oportunidade IPO, podemos dizer assim, emissão de ação no Ibovespa. E com essa oferta inicial, ele conseguiu angariar 112 milhões. Só para vocês terem uma ideia. E aí depois, 2 anos depois, o Pão de Açúcar, o Grupo Pão de Açúcar, foi a primeira empresa varejista a lançar na Bolsa de Ações de Nova York, né, as suas ações. E sabe o que ele conseguiu lá quando lançou? De tão sólida que era essa empresa, ele conseguiu 172 milhões de dólares na Bolsa de Valores lá em Nova York. E aí, por volta desse ano, o que foi feito com esse dinheiro? Eles começaram a comprar redes de supermercado, como o Barateiro, né? E aí eles se associaram a um grande grupo, que era um grupo Cassino, né? Eu cheguei a trabalhar para essa empresa também, né? Em conjunto com ela, né? E aí essa empresa adquiriu uma participação minoritária lá do Grupo Pão de Açúcar lá em 1999. E aí, o que aconteceu? No ano 2000, o Grupo Pão de Açúcar, né, começa a adquirir o açaí, as cenas, o Ponto Frio, e associou-se a quem? A família Klein, que é das Casas Bahia. E aí eles formaram um grande grupo, que é a Via Varejo. Já em 2013, o que aconteceu? O Abílio Diniz ele saiu do Pão de Açúcar, depois que ele fechou um grande acordo com o Cassino. E aí, depois de 65 anos, né, de administração dessa loja, que gerou milhões, que se tornou um dos maiores grupos, né, de varejo do Brasil, ele saiu, ele se afastou. E em 2019, né, o grupo GPA hoje, né, ela vende a participação de 36% da Via Varejo, podemos dizer assim, lá na Bolsa de Valores aqui no Brasil. E a família Clay comprou, e o grupo também XP Investimentos também comprou parte dessas ações. Mas o que a gente quer dizer com tudo isso? O que a gente quer dizer é que isso é uma grande lição de vida. Para todos aqueles que talvez achem que o seu pequeno negócio nunca vai crescer. A diferença entre o seu negócio dar um grande boom é o trabalho, é aplicar paulativamente ou sempre tudo aquilo que você aprendeu dentro do seu negócio. E dessa forma, você consegue crescer de uma forma mais rápida. Antigamente, quando vamos dizer assim, esse sonho nasceu, e vivíamos lá para a década de 1948, quando nasceu lá essa doceria lá do Pão de Açúcar. Olha que interessante. 1948. Tudo era muito mais difícil. Então, se naquela época tudo era mais difícil, e ele conseguiu, você também vai conseguir. Hoje, às vezes, eu escuto alguns falarem assim, mas na minha cidade não tem atacado. Mas tem promoções em supermercados constantemente que você consegue comprar aquelas promoções e talvez revender.
Hoje você consegue, pelo WhatsApp, pelo e-mail, entrar numa lista enorme de fornecedores. Se você tiver dificuldade em encontrar qualquer tipo de fornecedor, pode contar comigo. Eu te coloco em contato direto com as maiores e com várias fábricas daquilo que talvez você esteja necessitando nesse momento. O que é mais importante nisso tudo? O importante é o foco, é o trabalho, é o desenvolvimento, é você saber aonde você quer chegar. Qual é o tamanho do seu sonho? Vou contar uma história para vocês de uma criança, né? A criança, ela perguntou assim, pai, qual é o tamanho dos seus sonhos, né? E o tamanho do sonho, ele pode variar de cabeça para cabeça. Cada cabeça tem um sonho. Se tornar muito grande, cuidar da família. Qual é o seu sonho? Escreve aí, coloca nos comentários. Aonde você quer chegar? Você quer ter mais tempo para sua família? Você quer cuidar melhor dos seus filhos? Você quer ter uma vida um pouco melhor? Você quer abrir uma grande, né, igual essa empresa, né, o Grupo Pão de Açúcar, né, que teve milhares de lojas, né, podemos dizer assim, aqui no Brasil. Qual é o seu sonho? E a história dessa criança, ele perguntou para o pai qual era o tamanho do sonho dele. E o pai pediu para que ele mostrou para ele um avião lá no céu. E o filho falou assim, e aí perguntou, né, qual é o tamanho daquele avião? E aí o menino respondeu, bem pequenininho. E aí ele foi, pegou o filho e levou esse filho para um aeroporto. Olha que interessante. E quando ele chegou no aeroporto, ele perguntou, filho, qual é o tamanho desse avião? Aí ele falou assim, olha, o tamanho do avião é enorme, pai. Esse avião é muito maior do que aquele. Na verdade, o que faz o nosso sonho ser grande é a gente saber aquilo que a gente tem dentro do nosso coração, da nossa mente, em relação àquilo que a gente quer. Se a gente tem um sonho e talvez esteja distante e você acha que aquilo é pequeno, aquilo sempre vai ser pequeno. Mas se você tem um sonho e tem noção de que aquilo pode ser enorme, então você realmente tem um grande sonho. E ele com certeza vai conseguir se cumprir, dependendo do seu trabalho. Agora, a gente tem que sempre pensar no seguinte, eu fiz um vídeo falando sobre isso. Estou colocando hashtag não deixe o seu sonho morrer. Espero que essa história, né? Eu conheço várias histórias de vários empreendedores que começaram pequeno e hoje são gigantes. Eu conheci histórias de pessoas que tinham uma pequena mercearia, um pequeno hortifruti e hoje tem muitas lojas, faturam milhões por mês. Esse é o seu sonho? Me conta aí qual é o seu sonho. Se você quiser que eu conte mais história como essa, é só pedir. Pedir que eu conto as histórias que eu conheço. Um grande abraço para vocês.